E eu quero falar com você sobre o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 8, versículos de 6 a 13, nos diz assim: Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu também me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá a seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu serei misericordioso com a injustiça deles, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ao chamar de novo essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, uma das maiores perguntas da humanidade sempre foi: como um pecador pode aproximar-se de um Deus santo? Desde o princípio, o homem tenta responder essa pergunta através da religião, através das boas obras, da moralidade ou do esforço pessoal. Essas são maneiras que o homem tenta aproximar-se de Deus. Muitos vivem acreditando que precisam primeiro mudar de vida para depois serem aceitos por Deus. Esta é a ideia de muitas pessoas. Muitas vezes elas vão dizer assim: olha, eu preciso de acertar isso ou aquilo na minha vida, eu preciso de mudar primeiro, para depois eu servir ao Senhor, eu me aproximar do Senhor, procurar uma igreja para servir. Outros carregam culpa dos seus erros, imaginando que já foram longe demais e que não são dignos nem merecedores de receberem o perdão divino. Pensam que Deus não os aceitaria, porque eles já cometeram muitos delitos, muitos pecados, têm uma vida muito errada. E essa consciência não é ruim, de entender os nossos erros, de saber das nossas falhas. Mas existe uma outra questão. Deus, ele enviou Jesus justamente para perdoar os pecadores. Ele enviou Jesus para que ele pudesse mudar a nossa vida, para que ele pudesse fazer o que nós não podemos fazer. Por isso, esse texto de Hebreus, que nós acabamos de ler, apresenta uma verdade que transforma completamente a maneira de pensar. Deus não ficou esperando que o homem o encontrasse. Ele não ficou esperando que o homem mudasse primeiro, para que ele pudesse aproximar. Pelo contrário, foi Deus que veio ao encontro do homem. Um dia Jesus deixou o céu, deixou a presença ali do Pai e veio nessa terra, nasceu, uma criança, cresceu, desenvolveu o seu ministério, andou no meio dos pecadores, comeu com pecadores, com pessoas comuns, mesmo sendo um Deus. Em Jesus, então, Deus estabelece uma nova aliança, uma aliança infinitamente superior à antiga aliança. E esta aliança agora não está fundamentada na capacidade humana de obedecer, mas está fundamentada na perfeita obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. Então, a nova aliança é a aliança onde Deus veio ao encontro do homem.
Deus não esperou que o homem desejasse que Deus viesse. Deus não esperou que o homem mudasse primeiro, mas ele envia Jesus para que Jesus possa ser a mudança, a transformação que nós tanto precisamos. A antiga aliança, que é a aliança da lei, revelou a santidade de Deus. Revelou que Deus é um Deus santo. A Bíblia fala que Deus é santo, 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 3 vezes, mostrando, o teor, a grandeza desta santidade. Mas ao mesmo lado que a antiga aliança da lei revela um Deus santo, e ele é santo, ela revela a incapacidade do homem de poder ter santidade por si só. Ela revela a incapacidade do homem de cumprir a lei para que ele pudesse também ser santo. Mas a nova aliança da graça revela o poder da cruz. E o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra que Deus, através da nova aliança da graça em Cristo, fez por nós aquilo que jamais nós conseguiríamos fazer por nós mesmos. Então, na lei, o homem tentava o tempo todo agradar a Deus de alguma maneira e nunca conseguia, porque ele sempre quebrava algum dos mandamentos da lei. E a Bíblia diz que quem quebra um dos mandamentos é culpado de todos os mandamentos. Então, ao longo desta passagem bíblica que li com você, descobrimos 3 grandes obras realizadas por Deus em Cristo, que são capazes de transformar completamente qualquer pessoa que nele crê. Então, quero apresentar para você. Primeiro, em Cristo, Deus nos deu um novo coração. Hebreus 8:10, Deus diz: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Aqui Deus está anunciando uma mudança radical na maneira como ele se relacionaria com o seu povo. Na antiga aliança, a lei foi escrita em tábuas de pedras e entregue a um povo que conhecia a vontade de Deus. Eles sabiam através da lei o que Deus queria, esperava deles, mas eram incapazes de praticá-la completamente, plenamente. Muitos homens tentaram, tinham uma boa intenção, mas jamais conseguiram. A lei era e é santa, perfeita e boa. O problema nunca esteve nela. O verdadeiro problema sempre foi o coração humano. O homem não conseguia cumprir. O pecado não é apenas um conjunto de atitudes erradas. A questão é que o pecado ele corrompeu a própria natureza do homem. Então, as atitudes erradas é porque a natureza foi corrompida, não o contrário. Então, o pecado vai além de atitudes erradas. Ele está no interior. Tem uma causa que nos leva a ter atitudes erradas. O pecado é fruto da natureza pecaminosa que o homem herdou de Adão, o nosso primeiro pai, conforme diz a Bíblia. Uma vez que ele pecou, todos que nascem agora já nascem com a natureza pecaminosa. E você pode ver isso numa criança. Assim que uma criança começa a crescer, ela já sabe chorar, ela já sabe pegar birra, uma criança, ela já bate numa outra criança, quer tomar o brinquedo. Então, por que isso? Porque a natureza pecaminosa está produzindo seus frutos. E é por isso que tantas pessoas, sinceramente, desejam mudar o seu comportamento, desejam mudar aquilo de errado que fazem, desejam mudar aquele pensamento errado, aquela atitude errada. Alguns fazem até promessas, outros estabelecem metas e até muitas vezes conseguem mudar alguns comportamentos por um tempo, mas acabam voltando nos mesmos erros. Sabe por quê? O exterior pode até ser ajustado, mas somente Deus pode transformar o interior. E o que a nova aliança faz é mudar o nosso interior.
Nós precisamos de um coração novo. A Bíblia diz que o Senhor tiraria de nós o coração de pedra, isso é, um coração insensível às coisas de Deus, e colocaria agora em nós um novo coração, um coração de carne. O coração dele agora está em nós. Então, por mais que o homem tente mudar sem Deus, ele não consegue. Ele consegue, ter um esforço grande e mudar por um período ou mudar o exterior, mas o interior começa o mesmo. Mas a mudança que Deus tem para cada um de nós é uma mudança do interior, é uma mudança de natureza. Quando nós entregamos nossas vidas a Jesus, confiamos nele como nosso único e suficiente Salvador, então nascemos de novo. Agora é nos dado uma nova natureza. E esta natureza agora não é uma natureza comum, é a natureza de Jesus. Então essa nova natureza que vai gerar mudanças em nossas vidas. Se você pegar um porquinho, e hoje em dia tem até porquinho de estimação, e der um banho nele, passar um perfume, colocar um lacinho, ele vai ficar até cheirosinho, Mas se você soltá-lo, logo que ele vê uma lama, o que ele vai fazer? Ele vai cair naquela lama. Sabe por quê? Porque a natureza dele é de porco. Você até limpou ele, deu um banho, você mudou o exterior, mas o seu interior ainda não mudou. Então, ele só poderia mudar essa atitude se ele tivesse a sua natureza mudada. Um exemplo. Se você pegar uma vaca, colocá-la num ninho e falar, agora bota um ovo, ela não vai botar um ovo, porque a natureza dela não é de galinha. A vaca, ela produz leite, é a natureza que Deus colocou nela. Se fosse possível trocar essa natureza, ela mudaria as atitudes. Assim também é conosco. Para mudar as atitudes erradas, é preciso mudar a natureza. E é exatamente isso que a nova aliança promete. Deus não oferece apenas novas regras. Tem pessoas que acham que servir a Deus, crer em Jesus, receber Jesus como Salvador é agora praticar novas regras. Não, não é nada disso. Deus oferece um novo coração. E quando fala de coração, fala do interior. A transformação que Cristo produz não começa nas mãos, nem nos lábios, mas no íntimo do nosso ser. Quando o coração muda, a vida inteira muda. Quando muda o nosso interior, muda as nossas atitudes. Foi isso que Jesus explicou a Nicodemos. Apesar de Nicodemos ser um mestre em Israel, profundo conhecedor das Escrituras, extremamente religioso, Jesus lhe disse que era necessário nascer de novo. Jesus estava falando, olha, Nicodemos, é preciso recomeçar. Você precisa receber uma nova vida. E essa nova vida era no interior. Ele não entendeu, ele falou, como pode eu ser velho, voltar ao ventre da minha mãe? Não era esse tipo de nascimento que Jesus estava falando. Jesus estava falando, você precisa ter uma nova natureza. Você precisa que a sua natureza pecaminosa, herdada de Adão, seja substituída pela natureza de Cristo. A religião havia instruído a mente daquele homem, mas ainda não havia transformado seu coração. Ele até sabia o que deveria fazer, mas não conseguia, porque a natureza antiga nos leva ao erro, nos leva ao pecado. O novo nascimento é que faz essa mudança, essa transformação na nossa vida. Essa mesma verdade nós podemos ver na vida de Zaqueu e no encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um homem pecador. Publicamente as pessoas não gostavam dele, porque ele era alguém que cobrava impostos exagerados, Ele representava o Império Romano e ainda ele era alguém que roubava do povo. Ele desviava ali o imposto, Ele era um corrupto, podemos dizer assim. Antes de conhecer a Jesus, a vida deste homem era marcada pela ganância, pela exploração financeira das pessoas.
Mas depois que ele teve o encontro com Jesus, ninguém precisou obrigá-lo a devolver aquilo que ele tinha roubado das pessoas. A transformação do seu interior, a mudança da natureza agora na vida dele, porque ele tinha nascido de novo, produziu espontaneamente uma mudança exterior. Aquele que era voltado para o dinheiro, ele diz para Jesus: olha, vou vender os meus bens e dar a metade para os pobres. Vou pagar, restituir 4 vezes mais quem eu defraudei, quem eu roubei. E isso não significa que para ter a salvação é preciso vender os seus bens e repartir com os pobres. Mas isso significa que quem teve a sua vida mudada por Jesus, quem teve a sua natureza, o seu interior mudado, ele vai ter mudanças de atitudes. Aquilo que era algo que ele se apegava, que era o dinheiro, que era juntar cada vez mais nesta terra, agora ele abre mão espontaneamente, porque houve uma mudança no seu interior. E agora ele se torna de alguém avarento, alguém generoso. A generosidade foi apenas uma consequência de um coração regenerado, de uma vida transformada. Esta é a grande diferença entre religião e evangelho, entre religião e o cristianismo. A religião, a maioria delas, tenta modificar o comportamento do homem para alcançar a Deus. Primeiro tem que comportar bem-se, para depois se achegar a Deus. Primeiro você muda as atitudes, para depois você se achegar a Deus. Mas o Evangelho apresenta um Deus que transforma o coração, que transforma o interior, que muda a natureza e, em consequência, toda a nossa vida é mudada. Porque uma vez que mudou o interior, muda a mentalidade. Uma vez que a mentalidade é mudada, muda as atitudes. A Bíblia fala do arrependimento. O arrependimento é uma metamorfose, uma metanoia, é uma mudança de mente. Toda vez que arrependemos, nós mudamos a maneira de agir, porque entendemos que estávamos agindo de forma errada. Talvez você tenha tentado vencer seus pecados apenas pela força de vontade. Talvez você esteja cansado de prometer que será diferente e percebe que sempre você até caminha por um tempo longe daquele erro, mas cai de novo. Talvez você é alguém que tem experimentado a continuidade do fracasso, está preso aos mesmos fracassos, as mesmas atitudes que não te agradam, mas você tenta e não consegue mudar. A boa notícia da nova aliança é que Deus não está oferecendo para você e para todos nós apenas uma oportunidade de melhorar. Ele está oferecendo uma nova vida. Cristo nos oferece uma nova vida. Em Cristo você pode experimentar uma transformação que começa no mais profundo do seu ser e vai alcançar todas as áreas da sua vida. É isto que é o Evangelho, é isto que a nova aliança produz. A antiga aliança era o homem tentando mudar-se, transformar-se, mas muitos ainda continuam vivendo na antiga aliança. Muitos ainda continuam tentando aproximar-se de Deus por méritos, por boa conduta, por obras de caridade. E devemos ter uma boa conduta, devemos sim fazer as boas obras, mas não para ser salvos, não para nos justificar, mas porque fomos salvos, porque fomos justificados. Porque você pode ter até uma boa aparência, um bom testemunho, uma boa conduta, um bom comportamento, mas se não houver uma mudança no interior, se não houver um novo nascimento, não será uma mudança genuína de fato. Logo nós vamos cair no mesmo erro. Mas Jesus é aquele que nos dá um novo coração, isto é, ele muda o nosso interior. Amém? Eu vou ficar por aqui hoje.
né? Nas próximas quartas eu compartilho com você as outras duas verdades a respeito do que Deus fez por nós em Cristo Jesus, na nova aliança. Que Deus te abençoe. Espero que o Senhor tenha falado do seu coração. Não tente mudar sozinho. Você não vai conseguir. Ou vai ter que se esforçar muito e ainda vai voltar, provavelmente, à mesma prática antiga. Deixe Jesus mudar você. Deixe Ele mudar o seu coração, se você deseja. Basta você entregar a sua vida a Ele. Basta você dizer aí onde você está, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor é o meu Salvador. Eu arrependo dos meus pecados e eu te entrego a minha vida. Entregue aquilo que você quer que seja mudado na sua vida nas mãos dele e você vai ver a grande mudança que você vai experimentar sem esforço. Vai ser algo automático, algo feito pelo Senhor. Vamos orar neste momento. Coloque a sua vida diante do Senhor. O que você deseja? O que você precisa? O que você necessita? Pai Santo, Deus de amor, de graça e misericórdia, te louvamos, te engrandecemos por tua presença em nossas vidas. Eu entrego agora a vida de cada ouvinte, que a bênção do Senhor os alcance e onde cada um precisa de uma mudança, de uma transformação, que a mudança chegue, que a mudança possa ser vista, experimentada de forma literal na vida deles, que o Senhor agora possa mudar a natureza, de uma natureza pecaminosa para a natureza de Cristo. Mude o coração de pedra para um coração de carne. Mude agora o interior, transforme, liberte, restaure, salve. Cure os enfermos, Senhor. Declara a cura sobre os enfermos, o alívio à dor, a transformação agora. A paz em cada lar,